Quenta Silmarillion, a história das Silmarils. Do princípio dos dias. Conta-se entre os sábios que a primeira guerra começou antes que Arda estivesse de todo moldada e ainda antes que houvesse coisa alguma que crescesse ou caminhasse sobre a terra. E por muito tempo Melkor prevaleceu, mas, em meio à guerra, um espírito de grande força e robustez veio ao auxílio dos Valar, tendo ouvido no firmamento distante que havia batalha no pequeno reino. E Arda se encheu do som de seu riso. Assim chegou Tucas, o forte, cuja fúria passa feito um vento poderoso, espalhando nuvem e escuridão diante dela. E Melkor fugiu diante de sua ira e de seu riso, e abandonou Arda. E houve paz por uma longa era. E Tucas permaneceu e se tornou um dos Valar do reino de Arda. Mas Melkor conspirava na escuridão de fora, e Tucas foi alvo de seu ódio para sempre depois disso. Naquele tempo, os Valar trouxeram ordem aos mares e às terras e às montanhas, e Yavanna plantou por fim as sementes que havia muito engendrada. E já que, quando os fogos foram subjugados ou enterrados sobre montes primevos, havia necessidade de luz, Aule, arrogo de Yavanna, fez 2 poderosas lamparinas para a iluminação da Terra-média que ele tinha construído em meio aos mares circundantes. Então Varda encheu as lamparinas, e Manwë as abençoou, e os Valar as puseram sobre altos pilares, mais elevados de longe do que quaisquer montanha dos dias posteriores. Uma lamparina eles ergueram perto do norte da Terra-média, e esta recebeu o nome de Ilúin. E a outra foi erguida no sul, e foi chamada de Ormal. E a luz das lamparinas dos Valar manou sobre a terra, de modo que tudo estava aceso como se fosse um dia imutável. Então as sementes que Yavanna semeara principiaram rapidamente a brotar e medrar, e assim surgiu uma multidão de coisas que cresciam, grandes e pequenas, musgos e relva, e grandes avencas e árvores cujos dosséis estavam coroados com nuvem, como se elas fossem montanhas vivas, mas cujas raízes estavam envoltas em um crepúsculo verde. E as feras vieram e habitaram nas planícies gramadas, ou nos rios e lagos, ou caminharam nas sombras dos bosques. Por ora, nenhuma flor tinha desabrochado, nem ave alguma cantara, pois essas coisas esperavam ainda seu tempo no seio de Yavanna. Mas riqueza havia de seu imaginar, e em nenhum lugar este era mais rico do que nas partes do interior da terra, onde a luz de ambas as lamparinas se encontravam e mesclavam, e lá, sobre a ilha de Almaren, no grande lago, ficava a primeira morada dos Valar, quando todas as coisas eram jovens, e o verde recém-criado era ainda uma maravilha aos olhos dos criadores, e ficaram contentes por muito tempo. Então veio a se dar que, enquanto os Valar descansavam de seus labores e observavam o crescimento e o desenrolar das coisas que tinham planejado e iniciado, Manwë ordenou que se fizesse uma grande festa, e os Valar e toda a sua hoste vieram a pedido dele, mas Aule e Tucas estavam cansados, pois o engenho de Aule e a força de Tucas tinham estado a serviço de todos sem cessar nos dias do labor deles. E Melkor sabia de tudo o que era feito, pois mesmo então tinha amigos ocultos e espiões entre os Maiar, a quem tinham convertido a sua causa. E muito longe na escuridão, ele estava cheio de ódio, tendo inveja da obra de seus pares, a quem desejava transformar em seus súditos. Portanto, reuniu consigo espíritos vindos dos salões de Ea, a quem pervertera a seu serviço, e considerou que estava forte o suficiente. E vendo agora a sua hora, aproximou-se de novo de Arda, e olhou para ela lá embaixo, e a beleza da terra em sua primavera o encheu ainda mais de ódio. Ora, estavam os Valar, portanto, reunidos em Almaren, sem temer mal algum, e por causa da luz de Ilúin, não perceberam a sombra ao norte, projetada de longe por Melkor, pois
ele tornara-se escuro como a noite do vazio. E canta-se que, naquela festa da primavera de Arda, Tucas desposou Nessa, a irmã de Orome, e ela dançou diante dos Valar sobre a relva verde de Almaren. Então Tucas dormiu, estando cansado e contente. E Melkor julgou que sua hora chegara, e passou, portanto, por sobre as muralhas da noite com sua hoste, e veio à Terra-média no norte distante, e os Valar não o perceberam. Melkor, assim, começou a escavar e a construir uma vasta fortaleza no fundo da terra, sob montanhas escuras, onde os raios de Lúen chegavam frios e fracos. Aquela praça forte recebeu o nome de O Túmino, e, embora os Valar nada soubessem dela ainda, mesmo assim, o mal de Melkor e a podridão de seu ódio manaram de lá, e a primavera de Arda foi maculada. O que era verde adoeceu e apodreceu, e os rios foram sufocados com mato e limo, e se fizeram pântanos, cheios de fedor e veneno, lugares onde moscas procriavam, e as florestas se tornaram escuras e perigosas, locais de medo, e as feras se tornaram monstros de chifre e marfim, e tingiram a terra com sangue. Então os Valar souberam claramente que Melkor estava à solta de novo, e buscaram seu esconderijo. Mas Melkor, confiando na força de Utúmino e no poder de seus servos, avançou subitamente para a guerra e assestou o primeiro golpe, antes que os Valar estivessem preparados, e atacou as luzes de Lúin e Ormal, e derrubou seus pilares e quebrou suas lamparinas. Com a derrubada dos magnos pilares, terras se despedaçaram e mares se levantaram em tumulto, e quando as lamparinas foram empurradas, chama destruidora se derramou por sobre a terra, e a forma de Arda e a simetria de suas águas e suas terras foram desfiguradas naquele tempo, de forma que os desígnios primeiros dos Valar nunca foram restaurados depois. Em meio à confusão e às trevas, Melkor escapou, embora o medo caísse sobre ele, pois acima do rugir dos mares, ele ouviu a voz de Manwë como um vento poderoso, e a terra tremia sobre os pés de Tucas. Mas ele veio a Utúmino antes que Tucas o alcançasse, e lá ficou escondido. E os Valar não puderam, naquele tempo, sobrepujá-lo, pois a maior parte da força deles era necessária para refrear os tumultos da terra e salvar da ruína tudo que pudesse ser salvo do labor deles. E, depois disso, temiam fender a terra de novo, até que soubessem onde os filhos de Ilúvatar estavam habitando, eles que ainda haviam de vir num tempo que estava oculto dos Valar. Assim terminou a primavera de Arda. A habitação dos Valar em Almaren foi totalmente destruída, e eles não tinham lugar de morada algum sobre a face da terra. Portanto, partiram da Terra-média e foram para a terra de Amã, a mais ocidental de todas as regiões sobre as fronteiras do mundo, pois suas praias a oeste miravam o Mar de Fora, que é chamado pelos elfos de Ecaia, circundando o reino de Arda. Quão largo é aquele mar, ninguém sabe, além dos Valar. E além dele estão as muralhas da noite. Mas as costas a leste de Amã são o fim último de Belegar, o grande mar do oeste. E, uma vez que Melkor tinha retornado à Terra-média e eles não conseguiam ainda sobrepujá-lo, os Valar fortificaram sua habitação, e sobre as costas do mar ergueram as Pelori, as montanhas de Amã, as mais altas sobre a terra. E, acima de todas as montanhas das Pelori, estava aquela elevação cujo cimo Manwë pôs seu trono. Taneketil é o nome dado pelos elfos àquela montanha sacra. E Oiolocê, brancura sempiterna, Elerrina, coroada de estrelas e muitos outros nomes. Mas os Sindar falam dela em sua língua mais recente com o nome de Amon-Uilos. De seus salões sobre Taneketil, Manwë e Varda conseguiam observar terra afora, até mesmo o leste mais distante. Detrás das muralhas das Pelori, os Valar estabeleceram seu domínio naquela região que é chamada de Valinor, e lá
estavam suas casas, seus jardins e suas torres. Naquela terra guardada, os Valar reuniram grande quantidade de luz e de todas as coisas mais belas que tinham salvado da ruína. E muitas outras coisas ainda mais belas criaram. E Valinor se tornou ainda mais formosa que a Terra-média durante a primavera de Arda. E foi abençoada, pois os imortais lá habitavam, e ali nada esvanecia nem fenecia, nem havia qualquer mácula sobre flor ou folha naquela terra, nem qualquer corrupção ou doença em coisa alguma que vivesse, pois as próprias pedras e águas eram cheias de bênção.